convidei o presbítero Zé Divino para compartilhar a palavra conosco. Vamos passar a palavra ao Zé. Eu sei que o Senhor vai continuar nos abençoando, agora através da palavra. Com certeza já a palavra dele não vai voltar vazia. Ele disse que ela não volta vazia, que ela é viva e eficaz. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que, através da oração dos irmãos, Deus tem me abençoado, Deus tem me sustentado e Deus tem alcançado meus familiares. Ontem eu liguei para minha irmã, ligou para mim, e ela vivia enferma e vivia uma vida complicada no espiritismo, era cavalo de demônio, e nós temos orado, inclusive nós colocamos o nome dela aqui, naquele propósito que nós fizemos, de colocar o nome sobre o óleo, e ela me disse que está liberta de tudo e que não tem nada. Então falei, esperar uma oportunidade que você vier aqui, nós vamos te batizar para a glória e honra do nome do Senhor. Para os irmãos verem como é importante a oração em nossas vidas. A palavra de Deus fala que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Mas eu confesso para os irmãos que eu tenho orado pouco. Eu estava na minha casa esses dias conversando com a minha família e nós estávamos refletindo sobre a oração e nós veio à memória que a palavra de Deus está registrada que Daniel orava 3 vezes aos dias. Então eu perguntei para Jonas, quando você tem orado? Ela falou, pai, eu confesso ao Senhor que eu tenho orado muito pouco. Mesma coisa a minha esposa, Geniane. Falei, olha, muito pouco eu tenho orado. Eu confesso para os meus irmãos, para a igreja do Senhor, que na posição que nós nos encontramos dentro da igreja, posição que Deus nos colocou, nós temos orado muito pouco. Não sei se é só comigo, mas é sobre isso que o Senhor nos conduz esta noite a refletir sobre a oração. Eu creio que Ele falou muito comigo sobre isso. Eu quero que os irmãos, peço aos irmãos, por favor, abram suas Bíblias, lá em Atos, capítulo 4, versículo 23. Nós vamos colocar o título dessa mensagem como uma igreja em oração. Aleluia. Está escrito assim, Atos capítulo 4, versículo 23 em diante. Uma vez solto, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânime, levantou a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos, imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades ajuntaram-se a um contra o Senhor e contra o teu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilato, com gentios e gente de Israel, para fazeres tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças e concede ao teu servo, que anuncia com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto
deste a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Essa é a igreja do Senhor, que estava reunida com um propósito: anunciar a palavra do Senhor. Esse livro, ele não foi encerrado, correto, pastor? Esta igreja, com certeza, ela prosseguiu. Esta igreja aqui, ela faz parte daquela igreja que nós acabamos de ler. Agora, olhando para esta igreja, o que ela estava vivendo, como ela estava vivendo, e olhando para nós, hoje, eu como igreja, pessoal, difere alguma coisa? Já tem muita diferença? Eu comecei a olhar e pensar: Senhor, o Senhor confiou a nós as almas, a qual o Senhor morreu na cruz, a qual o Senhor veio nesse mundo com um propósito. Eu confesso aos irmãos que eu chorei. Eu falei: Senhor, o que eu tenho feito para que essas vidas sejam alcançadas. Nós podemos ver que esses homens, eles estavam sendo presos, eles estavam sendo ameaçados, nem assim era intimidade, e anunciava a palavra do Senhor, e anunciava o reino de Deus. Vejamos que uma das ferramentas que a igreja tinha de maior poder naquela época era a oração. Veja como eles viviam. Volta um pouquinho a tua Bíblia, lá no capítulo 2 e no 42. Como viviam os convertidos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão. Está certo? Está faltando algo, né? Se eles vivessem na perseverança, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, não era uma igreja? Mas lhe faltava algo. A oração. Porque através da oração é que nós chegamos a Deus. Através da oração que nós falamos com o nosso Deus. Eu defini um pouco o que é oração. A oração é a adoração, incluindo todas as atitudes do espírito humano em sua aproximação de Deus. Essa é a oração. Prestamos culto a Deus quando adoramos, confessamos, louvamos e suplicamos em oração. Quando nós estamos orando, nós estamos adorando. É a forma mais sublime de chegarmos na presença de Deus é através da oração. É a forma, porque nós temos ouvido a palavra de Deus. Nós temos ouvido, a palavra de Deus nos tem nos conduzido. Nós temos ouvido a palavra do Senhor. Mas nós temos falado com Deus da palavra. Quando e quanto nós temos falado com Deus da palavra? Então é necessário que nós oramos, que nós chegamos diante de Deus. E a única forma de falarmos com Deus é através da oração. As nossas súplicas diante do Senhor
Nós podemos ver na conversão de Saulo. A primeira coisa que Saulo foi fazer, depois Paulo foi orar. Lá em Atos capítulo 9, no versículo 11, está escrito que o Senhor fala para o servo dele: vai numa casa, numa rua chamada Direita, que lá encontra Saulo orando. Ananias, disse para Ananias: vai lá, Ananias, na casa de Judas, que Saulo está orando. Daquele dia em diante, nunca mais Saulo parou de orar. Nunca mais. Então, hoje o Senhor nos traz essa reflexão, que nós devemos ser uma igreja que ora, uma igreja a todo instante buscando a face do Senhor. Peço que os irmãos vão até Atos capítulo 12, verso 1 em diante. Está escrito: porque aquele tempo mandou Herodes prender alguns da igreja para o maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Vieram os dias de pão asmo, tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia a oração incessante a Deus por intermédio da igreja em favor dele. A igreja que intercedia. Às vezes eu olho, irmãos, e vejo que muitas vezes a minha vida é sustentada simplesmente pela oração do pastor. Teve vezes, pastor, eu confesso que a gente chega numa... Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que fortalecer uns aos outros. E é necessário. Quem tem orado por mim? Glória a Deus. Quem tem orado por mim? Olha como é importante a oração para nos sustentar, para nos fortalecer, porque através da oração as vidas é alcançada. E eu vejo assim que muitas vezes as lutas que nós encontramos através da oração, porque nós sabemos que a oração é uma luta, uma batalha. Quando nós começamos a orar, nós sabemos que nas regiões celestiais tudo se levanta para impedir a oração, para impedir que seja alcançado o objetivo. E muitas vezes nós temos que estar todos unidos. Então é necessário que estejamos uma igreja unida em oração. A igreja estava reunida em favor de Pedro, que estava preso. Que nesta noite o Espírito Santo possa nos conduzir também a buscar a oração, a interceder uns pelos outros, para que possamos ser libertos de cadeias que muitas vezes nos prendem, de fazer a vontade do Senhor, de cumprir os propósitos de Deus, de cumprir o IT, porque essa igreja, ela está aqui para cumprir algo que foi determinado pelo Senhor. E nós temos cumprido isso. Nós temos cumprido o objetivo, ou nós temos nos acomodado. Eu vi uma ilustração muito interessante
que diz que tinha um senhor que ele era dono de uma propriedade muito grande. Ele disse assim: eu vou contratar um funcionário para que ele venha trabalhar para mim. E contratou aquele funcionário e disse: eu vou viajar e eu estou te confiando toda a minha propriedade. E tudo aquilo que você precisar, você pode comprar, que depois eu pago. E assim fez aquele dono daquela propriedade. Ele viajou e ficou aquele servo cuidando da propriedade dele. Terminando o tempo, a viagem que ele tinha que fazer, ele retornou. E chegando na propriedade dele, já começou a ver tudo diferente. A cerca caída, cheia de mato. Falou: mas o que aconteceu aqui? Chegou na sede, estava tudo aberto, tudo abandonado. Falou: mas o que aconteceu? Eu confiei algo, contratei alguém para que cuidasse. Por que está assim? E ao chegando perto da casa daquele funcionário que ele tinha contratado, ele disse: eu vou ver o que aconteceu. E ele chegando, viu totalmente algo diferente. A grama estava verdinha, a casa tinha sido aumentada, na garagem de uma Hilux, uma TVzona de 60 polegadas. Ele disse: mas o que aconteceu? Eu te confiei para que você cuidasse. Ele disse: mas o senhor não disse que tudo que eu quisesse era para me comprar e depois o senhor pagava? Eu te disse. Então, eu fiz. Trazendo essa ilustração para nós, muitas vezes a nossa oração tem sido essa, né? Em favor de nós. Mas e o reino de Deus? O reino que o Senhor nos confiou. Mas muitas vezes temos abandonado, não tem tratado conforme o Senhor pediu que nós cuidássemos. Quantas vezes nós temos orado pelos perdidos? Quantas vezes nós temos chorado e visto a miséria que se encontra aquele que ainda não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Quantas pessoas passaram por aqui? Eu estava refletindo sobre isso, pastor. Ele não quer, deixa para lá. Mas é a minha oração pelaquela vida tem continuado para que o Senhor venha fazer a obra. Quem faz a obra é nós, quando nós falamos de Jesus Cristo para aquela alma, ou é o Espírito que convence ele? Onde está o nosso amor? Mas muitas vezes eu vejo a nossa oração tem sido para nós mesmos, para nossas necessidades. Quantas vezes nós oramos para as nossas necessidades? Primeira coisa, né? A oração ela tem que ser feita a Deus, primeiramente a Deus, ao Senhor, em gratidão ao Senhor. Mas muitas vezes nem nós não fazemos isso. Nós já vamos direto às nossas petições. O reino de Deus que Ele nos confiou a mim e a você. Verso 6, do capítulo 12 de Atos. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele do lado de Pedro, e despertou.
dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse o anjo: cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe, pois, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguiu, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se separou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Maravilha, né, irmãos? Assistido por anjo. Uma igreja que buscava incessantemente um propósito correto, que era ganhar as almas. Eu confesso, irmão, que Deus falou primeiramente comigo. Espero que Ele tenha falado ao teu coração. Espero que o Espírito Santo venha nos conduzir uma reflexão através de quem nós somos, onde nós fomos inseridos, por que nós somos chamados, por que nós somos chamados de igreja do Senhor. Qual tem sido a nossa oração? Quanto nós temos orado? Eu creio que de hoje em diante, quando nós dispusermos a estar à disposição de Deus, à disposição do nosso Senhor, com certeza, Deus vai fazer essas maravilhas, viu, Lívia? Através da tua vida, viu, pastor? Viu, irmão? Viu, irmã? Deus vai fazer as mesmas maravilhas que Ele fez nessa igreja, porque nós não somos uma igreja que falamos da igreja do passado, mas nós temos que viver isso hoje em nossas vidas. Isso hoje em nossas vidas. Continuando. Verso 12. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Era uma igreja que orava. Os líderes, os apóstolos que eram os líderes dessa igreja, estavam à frente em oração e buscando. Só vem no culto de oração quem gosta de falar com Deus. Pode ter certeza disso. Aqueles que gostam de falar com o Senhor, gostam de culto de oração, gostam de orar, porque é a forma de nós falarmos com o Senhor. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se nós não orar, se nós não clamar ao Senhor, jamais nós vamos saber da grandeza de Deus, jamais nós vamos saber das coisas ocultas que Deus tem para revelar para nós. Paulo era um homem que viu o Senhor. Ele disse que o Senhor revelou coisas inefáveis, que jamais, na nossa condição, jamais era possível falar. Paulo nem falava o que ele via, o que ele ouviu do Senhor, mas com certeza a vida dele era uma vida de oração. Você que tem vindo esse culto de oração, persevere em vir,
em convidar outras pessoas. Não cesse de orar. Oração é diversas formas. Nós podemos ver a oração de Ana, quando ela estava amargurada de espírito, que nem força para orar ela tinha, mas que nós não podemos deixar é cessar, é parar de orar e saber que o Senhor nos conferiu algo. Amém? Quem quer ter uma vida de oração? Orar mais do que você já ora? Quem quer? Amém? Então vamos orar ao Senhor. A palavra de Deus fala aqui que eles foram, quando eles terminaram de orar, eles foram cheios do Espírito Santo e do poder de Deus. Quando nós buscamos isso em nossa vida, pode ter certeza, com o propósito correto, com certeza o Senhor vai nos encher. Eu tenho certeza ainda que, em nome de Jesus, essas cadeiras vazias estão cheias de pessoas que oram, que buscam, que têm sede de Deus, que têm sede da palavra de Deus, que têm sede de alcançar as almas. Não precisamos gastar o nosso tempo com a grama do nosso jardim, porque o Senhor disse lá em Mateus 6, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão alcançadas. Buscar o reino de Deus é alcançar as almas, é cumprir aquilo pelo qual o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Abre o teu coração como você nunca abriu. Sejamos sinceros, porque uma das coisas que o Senhor agrada é a nossa sinceridade. A nossa sinceridade quando nós reconhecemos que realmente nós nos temos orado como convém, nós não temos buscado o Senhor como convém. Aleluia. Que nós venhamos ser essa igreja onde, quando nós oramos, os alicerces tremem, vidas são libertas, vidas são alcançadas, vidas que até então nunca tinham experimentado da presença do Senhor, seja cheia do Espírito Santo, cheia dos dons espirituais. Aleluia. Em nome de Jesus, abra a tua boca e fala com o Senhor nesse instante. Rasga o teu coração diante dele. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, grandes coisas, Senhor Deus, ó Pai, o Senhor fez em nosso meio nesta noite. Que desde o início que nós entramos aqui, Pai amado, o Senhor falava conosco, Senhor, a respeito, Deus, ó Pai, do teu reino e da tua vontade. Oh Deus maravilhoso, eu peço ao Senhor Deus, que nos capacita mesmo para a tua obra, Senhor. Oh Pai amado, que nós venhamos orar mais, Senhor Deus. Oh Pai, o despertamento, Senhor Deus, que estabeleça em nós, Deus, ó Pai, a tua vontade, Senhor, de orar, Senhor Deus, de ser um instrumento, Deus, ó Pai amado, de estar na brecha, Senhor Deus, intercedendo, Deus, ó Pai, pelas almas, Senhor Deus, ó Pai Todo-Poderoso. Oh Senhor Deus, sabemos, Deus, ó Pai amado, que o Senhor confiou a tua igreja, a nós, a cada um de nós, Senhor. Oh Deus maravilhoso, oh Pai, aumenta, Senhor Deus, aqueles, Deus, ó Pai amado, que está na brecha, na intercessão. Oh Senhor Jesus, oh Pai amado, e fortalece, Deus, ó Pai, que aqui tem tido, Deus, nos cultos de oração, buscando a tua paz. Fala com eles, Deus, ó Pai amado, fala conosco diariamente, faz conosco, fala conosco, Deus, ó Pai, todos os dias, Senhor. Oh Pai, faça de mim, Senhor Deus, faça de mim, Senhor Deus, ó Pai, um adorador, que te busca, Deus, ó Pai, que te adora em espírito e em verdade. O Senhor disse, Deus, que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E que teu Espírito, Deus, ó Pai, testifica com o nosso Espírito que nós somos teus filhos, Senhor. Por isso, como filho do Senhor,
Enche-nos, Deus, ó Pai, da tua unção. Enche, Deus, ó Pai, da tua autoridade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que o teu servo, Deus, que nós, Deus, ó Pai amado, ao retornar para a nossa casa, Senhor, sejamos ali, Senhor Deus, a tua igreja, a te buscar continuamente, a interceder, ó Pai amado, não só nesse lugar, Senhor Deus, mas que nós possamos aprender a orar sem cessar. Que a tua face, Deus, esteja voltada, e o teu favor, Deus, ó Pai, esteja voltado para a tua igreja, para cumprir os teus propósitos, em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos, para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma palavra muito apropriada. No último encontro de intercessores, um dos motivos de oração nosso foi clamar para que a igreja se despertasse em oração. E eu creio que Deus tem começado a mover isso. Para que a gente possa ver coisas maiores, nós precisamos orar. Um pastor que pregou uma vez aqui, ele falava assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então, que o Espírito nos desperte mesmo a esse chamado. Amém? Eu lembro os irmãos aí no final do culto, deve ter um refrigerante, alguma coisa aqui no salão social. Nossa próxima programação é domingo pela manhã, na escola bíblica. Participe, Desperte o teu coração para a participação da escola bíblica. Amém? Vamos levantar as nossas mãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco. Amém. E glória a Deus. Abracem quem está próximo. Em nome de Jesus.